Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar que Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus manda Gideão escolher os homens que lambessem as águas como o cão. E foram 300 homens que lamberam as águas como o cão. E Deus escolheu eles para salvar Israel. Por quê? Porque o número do cão é o número 5, simboliza a fidelidade, o fiel. O cachorro, o símbolo do cachorro é a fidelidade. Por isso que é livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Lá Deus manda escolher os 300 homens que lamberam a água como um cão. E com esses homens, Deus deu vitória a Gideão na guerra. Aí quando você vai aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, simboliza o cachorro fiel. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. A epígrafe do texto fala aqui, a fé em Cristo. Começa a dizer assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são o que testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E estes 3 são o que testifica na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Versículo 9. Lembrando que 9 é Jesus também, que Jesus é a serpente. O número 9 no hebraico é a serpente, que são os 9 mandamentos. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 9. Se recebemos o testemunho do homem, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o último versículo aqui é a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. O último versículo aqui, que é o número 12, o número 12 significa, o número do homem é o número 6, e quando o homem aceita Jesus, lembra, Jesus ele é o 7º Espírito de Deus, ele é o Senhor do sábado. Quando o homem aceita Jesus, que é o 7º Espírito, aí ele junta com os 6 Espíritos do homem, dá 13, entendeu? Entendeu? Agora, quando você junta os 7 Espíritos de Deus com o homem fiel, que é o número 5, aquele que é fiel como um cão, o número 5. Quando ele junta com os 7 Espíritos de Deus, 7 com 5 dá 12. Por isso que aqui fala, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, se você for fiel aos mandamentos de Deus, você tem a vida eterna. Fora disso, você não tem. Vigiai e orar, irmão. Bom dia, a paz do Senhor.